Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro. Confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Hoje quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de estatura média, com pele parda, olhos castanhos, cabelos castanhos com mechas lisos e hoje estão amarrados. Nós duas estamos em pé aqui e atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Entre a gente tem uma tela com o nome e a logo do programa. Vamos começar o nosso giro de notícias? E com informações internacionais. O presidente da Coreia do Sul surpreendeu ao declarar ontem, terça-feira, lei marcial no país. Isso significa entregar o controle ao exército e, por consequência, as atividades do Congresso são suspensas, além dos direitos civis e a liberdade de imprensa. O presidente causou uma nova surpresa horas depois, quando voltou atrás e cancelou o decreto após pressão. Em um discurso televisionado no mesmo dia, o presidente disse que fez isso com o objetivo de erradicar a ameaça comunista da Coreia do Norte. O governo dele é considerado impopular por ter aprovação de apenas 20% da população. Por causa da crise que ganhou repercussão internacional, partidos da oposição se uniram e entregaram hoje um pedido de impeachment. E aqui no Brasil, o Ministério da Justiça disse que assinou um decreto para permitir que clubes de tiro já instalados perto de escolas continuem onde estão. A medida é resultado de um acordo com políticos da oposição que discordaram das restrições que o governo impôs à compra e ao uso de armas no ano passado. Por outro lado, o novo decreto restringe o horário de funcionamento desses clubes das 6 da noite até as 10 da noite. Tudo isso só começa a valer depois que o documento for assinado pelo presidente Lula. Em Goiânia, o trabalho dos gabinetes de crise começou nesta semana. Eles foram criados pela Secretaria de Saúde para acompanhar de perto as informações sobre os remédios, pacientes, leitos e até a escala de trabalhadores, por exemplo. A ideia é que todo esse esforço aumente a agilidade do sistema, garanta a qualidade do serviço e zere filas de espera. Bom, pessoal, mudando de assunto, você aí recebe o 13º salário? Já tem planos para esse dinheiro? Vai investir em alguma compra ou decidiu guardar no banco? Sabia que há mais de 60 anos é lei no Brasil o pagamento desse salário extra no fim do ano? Para entender melhor sobre esse direito, vamos conversar de forma remota com o advogado Antônio Henriques Lemos. Ele também é professor de Direito em 3 universidades aqui do estado. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Antes de ir direto ao ponto, vou pedir para o senhor se descrever, pensando em nosso público cego, de baixa visão, para que eles possam te imaginar quando a gente conversa. É muito simples e bem objetivo. A cor da sua pele, dos seus olhos, dos seus cabelos. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Sara. Eu sou um homem branco, né? Tenho cerca de 51 anos, sou branco, tenho olhos verdes e cabelos castanhos já grisalhos, né? Eu tô com uma camisa preta e no fundo eu tô em casa, né? Com os livros aqui. Perfeito. Então é isso, boa tarde, vamos conversar sobre o 13º.
Boa tarde, vamos lá então. Doutor, vamos começar falando que é um direito, porque muita gente se confunde. Imagina que isso é um bônus ou que é até uma decisão da empresa em que a pessoa está trabalhando. Qual que é a diferença, então, quando isso se torna um direito? Isso quer dizer que vale para todo o país, em qualquer situação? Como que a gente pode entender melhor esse assunto? Então, o 13º surge, né, principalmente nos países católicos, pelo menos que eu localizo, assim, primeiro na Itália, né, depois em vários outros países, como uma gratificação de Natal mesmo, uma liberalidade do empregador. E ele vira lei pela primeira vez na Itália. Na Itália, né, passa a ter esse 13º. E no Brasil ele surgiu fruto de muitas, né, em virtude muito altas, né, as médias de inflações muito altas que nós tínhamos nos anos 60. Né? E o projeto existia desde, se eu não me engano, 59, 60, e acaba sendo aprovado em 1962, logo após uma greve grande. O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Né? E então sempre teve essa pressão. Assim, muitas empresas tinham como prática conceder abonos, conceder panetones, vinhos, né? Ou seja, às vezes produtos, né, principalmente do comércio, produtos que eles próprios vendiam, fabricavam, mas em muitas situações acabou sendo regulamentado como uma forma de pagamento mesmo. Né? No Brasil, o que faz isso Tem uma travadinha agora. Está aguardando o seu sinal se reconectar, o sinal já reconectou. Então... Só um segundo, doutor. Agora a internet voltou, a gente sabe que a instabilidade faz parte, né, da nossa rotina quando o assunto é internet. Por isso que eu peço a paciência de quem está nos acompanhando, porque o conteúdo que o doutor está trazendo aqui para a gente é muito importante. Mas agora que já deu uma estabilizada, vamos continuar. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o 13º hoje no país. Existem muitos argumentos para que ele continue sendo praticado, não só por ser uma lei, mas porque depois de um tempo a gente entende que movimenta a economia do país, né? É interessante a gente pensar dessa forma. O trabalhador que tem alguma dúvida, qual o caminho que ele pode recorrer, ou que não recebeu o 13º, como que ele pode ser orientado a correr atrás desse direito? Então, nós temos que separar duas coisas. Né? O 13º passa a se chamar enquanto tal em 88, certo? Antes era apenas uma gratificação natalina, apenas não, tinha o mesmo ponto de vista prático, era o mesmo direito, né? Um 13º salário mesmo. Mas ele tem esse nome a partir de 88. E aí, normalmente, nós estamos falando agora em dezembro, e metade de dezembro e metade entre fevereiro e novembro, para os trabalhadores que são seletistas. Né? Os servidores públicos, eles têm leis específicas que vão, por exemplo, em muitos municípios e estados, pagam 13º no aniversário. Né? Então, depende muito da legislação estadual municipal. No caso de quem tem carteira assinada, quem tem o seu contrato regido pela CLT, o pagamento se dá assim, metade de fevereiro até 30 de novembro e a outra metade até o dia 20 de dezembro, certo? Se o trabalhador não recebeu isso, tem duas formas dele denunciar o empregador, cobrar isso. Pode cobrar diretamente, obviamente, por vários meios, exigir isso no diálogo, mas fazer uma reclamação na Justiça do Trabalho ou também fazer isso no Ministério do Trabalho. Né? Essas são as formas do trabalhador ter aí seu direito garantido. Né? Certo, doutor. É um assunto que rende... Que nós vemos assim. Com certeza. É um assunto que rende uma longa conversa, com certeza. Todo esse bastidor histórico é muito importante para a gente entender o presente e como esse direito tem sido praticado por aqui. O senhor encerrou muito bem falando sobre os caminhos que os trabalhadores podem procurar para que tenham esse direito garantido caso
caso de qualquer problema. Por conta do nosso tempo, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, mas, por favor, volte mais vezes, nós queremos sim conversar mais sobre isso. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí, já já a gente está de volta. Estamos de volta. E agora vamos falar sobre a taxa do lixo, que foi aprovada em primeira votação na Câmara de Vereadores de Goiânia. Mas ninguém sabe ainda o valor que vai ser cobrado da população. Quem chega ao vivo para explicar todos os detalhes desse assunto para a gente é a repórter Amanda Dutra. Amanda, boa tarde, já está aqui na tela. Como essa ideia funcionaria na prática? Boa tarde, Janaína, Sara, e uma boa tarde a você de casa que nos acompanha. Então, basicamente, a taxa do lixo vai ser a divisão do custo total do serviço de coleta pelos moradores da capital, excluindo os casos de isenção. Mas antes de me aprofundar nesse assunto e explicar melhor como que vai funcionar, eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara, com cabelos crespos, curtos e escuros, que hoje estão amarrados. E os meus olhos também são escuros. E olha só, mesmo sendo aprovado em primeira votação na Câmara, esse projeto ainda vai passar por uma segunda para avançar. E sobre o valor da taxa, o custo por morador vai ser definido por um decreto que vai ser publicado pelo prefeito Rogério Cruz e vai levar alguns fatores em conta, como o tamanho do imóvel e a frequência com que o serviço passa em uma determinada região, serviço de coleta de lixo. E segundo o prefeito eleito, Sandro Mabel, que toma posse da gestão agora em janeiro de 2025, ele falou em coletiva que, caso o Rogério Cruz não sancione essa lei ainda em dezembro, esta será uma das suas prioridades ao tomar posse em janeiro. Lembrando que, no ato desse projeto se tornar lei municipal, Goiânia passa a ser uma das últimas capitais do Brasil a ter esse sistema de coleta de lixo com taxa aos moradores. É isso, volto para vocês aí no estúdio. Obrigada, Amanda. Um assunto muito polêmico, mas que a gente segue acompanhando. Pessoal, e antes de encerrar, quero te convidar para acompanhar uma reportagem que eu preparei em parceria com o cinegrafista Fernando Braz. É que especialistas dizem que cortar o açúcar da rotina de bebês tem consequências positivas, principalmente quando eles chegam na fase adulta. Rodou. Isis adora comer. A menina de 11 meses tem uma alimentação equilibrada. Em casa, a mãe prepara de tudo um pouco. Hoje, no lanche da manhã, teve uva verde, ovos e bolo de banana sem açúcar. Então a gente busca conhecer esses alimentos, ler os rótulos. E eu preparo muita coisa, eu faço geleia para ela sem açúcar, faço bolo. Eu tenho o privilégio de estar acompanhando a formação dela nesse início, nesse primeiro tempo, enquanto eu ainda estou disponível para poder fazer isso. Em Goiânia, Susan aderiu à vida sem açúcar para servir de exemplo e companhia para a filha. Mas fora de casa, a situação fica mais difícil. A gente encontra, sim, uma certa resistência das pessoas. Algumas acham que é bobeira, que os pais dela deram açúcar para os filhos e não morreram. Mas a gente entende e só pede que as pessoas respeitem e também não precisa elas entenderem a nossa opinião, né? Um estudo publicado na Science, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, diz que cortar o açúcar desde a gestação até os 2 primeiros anos faz bem para a saúde, principalmente quando o bebê chega na fase adulta. É que zerar o açúcar reduz as chances de desenvolver diabetes, obesidade e também pressão alta. Pois esse momento em que o bebê está em formação, é o momento em que ele está mais vulnerável para sofrer os efeitos do açúcar em todo o seu metabolismo.
A conclusão veio da Universidade do Sul da Califórnia, que fica nos Estados Unidos. Os cientistas estudaram a população que viveu no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. É que naquela época o comércio do país ficou isolado e a região sofreu racionamento de açúcar por 13 anos. Com o fim da guerra, a média de consumo de açúcar por dia quase dobrou. Subiu de 40 para cerca de 80 gramas. Comparando grupos que foram expostos a altos níveis de açúcar desde a gestação e grupos que passaram por racionamento de açúcar na gestação e nos primeiros anos de vida. Esses grupos, lá por volta da sua 5ª década de vida, tiveram uma diferença significativa no desenvolvimento de doenças crônicas. O que a família da Isis espera é que no futuro ela continue se encantando com as cores e os sabores dos alimentos saudáveis. A expectativa é que ela consiga, baseado no conhecimento que ela tem do paladar dela, nas escolhas e da gente proporcionar conhecer vários tipos de frutas, legumes, verduras e esses alimentos mais naturais, é que ela consiga fazer boas escolhas. E com isso ela vai poder ter discernimento e saber o que realmente vai ser bom ou ruim para a alimentação dela. A Isis é linda, né, gente? E se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, é só procurar por @TVUFG. Bom, nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Até a próxima!